9 palavras que revelam quem é falso com você e quem é verdadeiro. A maioria das pessoas não mente para você. Elas falam exatamente a partir do lugar que você ocupa na vida delas. Esse é o ponto que quase ninguém aceita no início. Porque é mais confortável acreditar que proximidade garante lealdade, que tempo de convivência cria verdade, que palavras educadas significam boas intenções. O estoico aprende cedo que isso é ilusão. O caráter não se revela quando alguém está tentando agradar, mas quando se sente à vontade para ser quem é. E é justamente aí que as palavras pequenas, repetidas e ditas sem cuidado começam a aparecer. Você não é enganado por ataques diretos. Você é confundido por sutilezas. Frases comuns, ditas nos momentos certos, criam um efeito silencioso. Elas não ferem de imediato, mas reposicionam você aos poucos. Diminuem sua confiança, relativizam suas escolhas, enfraquecem sua presença. Marco Aurélio lembrava que a mente perde força quando aceita interpretações sem examiná-las. Este vídeo existe para restaurar esse exame. Não para criar desconfiança, mas para devolver lucidez. Ao longo desta jornada, você vai entender por que algumas pessoas parecem próximas, mas nunca são confiáveis. Vai perceber que a linguagem não é apenas comunicação, é confissão. E quando você aprende a ouvir sem carência e sem reação imediata, algo muda de forma definitiva. A clareza passa a proteger você antes que o dano se instale. Esse é o início da disciplina interior. E é aqui que tudo começa. O princípio estoico da linguagem como confissão. Para os estoicos, palavras nunca foram neutras. Elas sempre carregam o estado interior de quem fala. Epicteto ensinava que ninguém escolhe a linguagem ao acaso quando está confortável. É nesse conforto que o verdadeiro posicionamento aparece. Não importa o que alguém diz que sente por você. Importa como fala quando não está tentando impressionar, quando acredita que você não vai reagir, quando sente que tem acesso garantido. A linguagem revela antes da ação porque ela prepara o terreno psicológico. Quem respeita não precisa confundir. Quem é verdadeiro não precisa controlar o impacto do que diz. Já quem é falso, ajusta a fala para manter vantagem emocional, não para fortalecer vínculo. Marco Aurélio observava que devemos prestar atenção não ao discurso isolado, mas ao padrão constante. O padrão não mente. Ele mostra se você é visto como igual, como ameaça ou apenas como conveniência. Quando você entende esse princípio, deixa de se apegar à intenção declarada. A intenção é invisível. A linguagem é concreta. E é pela repetição da linguagem que o caráter se entrega. Essa compreensão eleva sua percepção. Você passa a ouvir não apenas o que é dito, mas o lugar de onde aquilo vem. E esse lugar determina tudo. É a partir daqui que você estará pronto para entender por que pessoas falsas raramente atacam de forma direta. Porque atacar expõe. E quem vive de sutileza, evita exposição a qualquer custo. Por que pessoas falsas não precisam atacar? Pessoas falsas raramente atacam de forma direta porque o ataque cria ruptura, e ruptura retira acesso. O objetivo da falsidade não é o confronto, é a permanência confortável. Quem é falso quer continuar próximo o suficiente para observar, influenciar, comparar e, quando possível, conter. O ataque explícito revela intenção. A sutileza preserva vantagem. O estoico entende isso sem ressentimento. Ele observa a lógica por trás do comportamento e deixa de se surpreender. A falsidade moderna não levanta a voz. Ela ajusta o tom. Não acusa, sugere. Não confronta, relativiza. Não diz não. Diz talvez. Essa estratégia mantém o vínculo funcional enquanto desgasta a confiança do outro. Marco Aurélio lembrava que a mente se enfraquece quando aceita pequenas concessões repetidas. Cada frase ambígua que você ignora, cada comentário que você releva, cada desconforto que você normaliza, desloca um pouco mais o seu eixo. Quem ataca, assume risco. Quem é falso prefere segurança. Por isso, evita palavras que possam gerar reação clara. Prefere frases que deixem dúvida. Dúvida paralisa. Dúvida faz você pensar demais, se explicar demais, se ajustar demais. Epicteto ensinava que quem controla suas reações não pode ser controlado. A falsidade aposta justamente no oposto.
Ela depende de reações confusas para sobreviver. Há também um fator importante aqui. Pessoas falsas não se veem como falsas. Elas se veem como prudentes, realistas, equilibradas. Justificam a própria linguagem como cuidado, humor ou sinceridade. O problema não está na justificativa, está no efeito constante. O estoico não discute autoimagem. Ele mede impacto. Se a fala enfraquece, não importa como ela é apresentada. O resultado já revela o posicionamento real. Outro ponto que explica a ausência de ataque é o medo de espelhamento. Quem ataca pode ser atacado de volta. Quem fala de forma indireta mantém superioridade emocional, porque qualquer reação do outro pode ser rotulada como exagero. Esse jogo é antigo. Sêneca já alertava que há pessoas que ferem sorrindo e se ofendem quando são confrontadas. A falsidade se protege usando a própria ambiguidade como escudo. Observe também quando essas pessoas escolhem falar. Não é em momentos neutros, é quando você avança, quando se destaca, quando ganha clareza ou autonomia. A linguagem surge para reposicionar você. Não para derrubar, mas para reduzir. Não para destruir, mas para limitar. O ataque destruiria o vínculo. A redução o mantém sob controle. O estoico reconhece essa diferença e para de esperar hostilidade aberta como prova. Quando você entende que a falsidade não precisa atacar, para de se confundir com a ausência de agressão. Aprende que respeito não é silêncio educado, é fortalecimento mútuo. Aprende que proximidade sem lealdade é apenas acesso sem compromisso. Marco Aurélio lembrava que devemos preferir a verdade desconfortável à harmonia falsa. Aqui, essa verdade se revela na forma como a linguagem é usada para manter você no lugar que convém ao outro. Esse entendimento muda completamente sua escuta. Você deixa de buscar ofensa explícita para justificar desconforto. Passa a confiar no padrão. Passa a perceber que quem é verdadeiro não teme clareza, enquanto quem é falso depende da névoa. E quando a névoa se dissipa, o vínculo se redefine sozinho. Com isso claro, surge a próxima questão inevitável. Se a falsidade opera por sutileza, por que tantas pessoas ignoram justamente as palavras certas? A resposta está em um erro emocional profundo, comum e silencioso. É isso que precisa ser exposto a seguir. O erro que faz você ignorar as palavras certas. O erro não está na falta de sinais. Está na forma como a mente escolhe interpretá-los. O apego emocional cria um filtro que distorce a escuta. Quando você se importa demais com a permanência de alguém, passa a ouvir para preservar o vínculo, não para compreender a verdade. A razão é silenciada pela necessidade de manter a proximidade. O estoico reconhece esse movimento e o interrompe, porque sabe que a verdade não se adapta à carência. Esse erro se manifesta quando você justifica o desconforto antes mesmo de examiná-lo. Você pensa que foi exagero, que foi só o jeito da pessoa, que não vale a pena criar problema. Aos poucos, a mente aprende a invalidar o próprio aviso interno. Marco Aurélio lembrava que a alma possui um senso natural do que a prejudica. Ignorar esse senso repetidamente enfraquece o julgamento. E julgamento enfraquecido abre espaço para confusão constante. Outro aspecto desse erro é confundir intenção declarada com efeito real. A pessoa diz que não quis dizer nada, que foi brincadeira, que se preocupa com você. A mente aceita a explicação e ignora o impacto. O estoico não faz esse acordo. Ele entende que a intenção não neutraliza o efeito. Se a linguagem repetida gera retração, dúvida ou autocensura, algo está desalinhado, independentemente da justificativa apresentada. Há também o medo da perda. Medo de romper, de ficar só, de admitir que a relação mudou. Esse medo faz você tolerar palavras que não toleraria de alguém sem vínculo. Epicteto ensinava que colocar o próprio bem-estar nas mãos do outro é abrir mão da liberdade. Quando o medo governa a escuta, a verdade se torna ameaça. E tudo que ameaça é negado. O estoico prefere a verdade ao conforto ilusório. Esse erro se completa quando você passa a exigir provas grandes demais para agir. Espera a agressão clara, a traição explícita, o conflito aberto. Enquanto isso não acontece, aceita o desgaste contínuo. A sabedoria estoica ensina o contrário. O caráter se revela no cotidiano, na repetição do pequeno. Palavras certas, ditas nos momentos certos,
dizem mais do que um grande gesto isolado. Reconhecer esse erro não exige acusação. Exige honestidade interna. Pergunte-se com frieza: depois de ouvir essa pessoa, minha mente se fortalece ou se contrai? Minha clareza aumenta ou diminui? Marco Aurélio lembrava que a razão não precisa de aprovação para reconhecer o que é correto. Quando você confia nessa razão, o erro perde força. Ao expor esse ponto cego, algo se reorganiza. Você para de ouvir para agradar e passa a ouvir para compreender. Esse ajuste muda tudo, porque a partir dele, você estará pronto para criar distância entre palavra e reação. E é nessa distância que nasce o autocontrole. É isso que prepara o terreno para o próximo passo, onde ouvir sem se envolver se torna uma disciplina consciente. Preparação mental. Como ouvir sem se envolver. Ouvir sem se envolver não é frieza, é domínio. O estoico não se protege fechando o coração, mas organizando a mente. Envolver-se emocionalmente com cada palavra ou comentário cria um estado de vulnerabilidade constante. Você passa a reagir antes de compreender, a se defender antes de avaliar, a se explicar antes mesmo de saber se há algo a ser explicado. Preparar a mente é interromper esse automatismo. É criar um espaço consciente entre o que é dito e o que é absorvido. Essa preparação começa com uma decisão silenciosa. A decisão de não tratar toda a fala como um julgamento sobre você. Muitas palavras só têm poder porque você concede esse poder. Marco Aurélio lembrava que as coisas não nos perturbam por si mesmas, mas pelo significado que damos a elas. Quando você aprende a suspender o significado imediato, a palavra perde força emocional e se torna apenas informação. Informação pode ser analisada. Emoção não analisada apenas reage. Ouvir sem se envolver exige atenção ao padrão, não ao impacto momentâneo. A mente despreparada se fixa na frase que incomodou. A mente treinada observa a repetição. Não pergunta apenas o que foi dito, mas quando isso é dito, em que contexto e com qual consequência interna. Epicteto ensinava que devemos observar não os eventos isolados, mas a sequência que eles formam. A sequência revela intenção. E intenção, mesmo quando não declarada, se manifesta no hábito. Outro ponto central dessa preparação é abandonar a necessidade de resposta imediata. Pessoas falsas se beneficiam da reação rápida, porque ela mantém você emocionalmente engajado. O silêncio, quando nasce da clareza, desarma o jogo. Não o silêncio ressentido, mas o silêncio estável. O estoico entende que nem toda palavra pede resposta. Muitas pedem apenas observação. Ao não responder automaticamente, você recupera controle e reduz o desgaste. Preparar a mente também significa aceitar que nem toda relação precisa ser decifrada no momento. A ansiedade por entender tudo agora gera envolvimento excessivo. A clareza estoica é paciente. Ela observa ao longo do tempo. Sêneca dizia que a verdade se revela mais claramente a quem sabe esperar. Ouvir sem se envolver é permitir que o padrão se mostre por completo, sem interferência emocional. Há um erro comum aqui. Confundir ouvir sem se envolver com indiferença. O estoico não se torna apático. Ele se torna seletivo. Continua atento, mas não disponível emocionalmente a qualquer custo. Ele escuta, registra, avalia e só então decide como agir. Essa sequência protege a mente e preserva a energia. Quando você se envolve demais, perde essa sequência. Quando se envolve menos, ganha clareza. Outro aspecto essencial dessa preparação é reconhecer que pessoas verdadeiras não precisam controlar a própria linguagem para manter vínculo. Elas falam com naturalidade, mesmo quando discordam. Não medem cada frase para manter vantagem. Não criam ambiguidade para evitar exposição. A necessidade constante de controle da fala é sinal de intenção defensiva ou estratégica. O estoico percebe isso e não se deixa seduzir por discursos bem calibrados. Ouvir sem se envolver também exige desapego da imagem que você criou do outro. Muitas vezes, você se envolve porque tenta proteger essa imagem. Prefere negar o padrão a admitir que a relação mudou. Marco Aurélio lembrava que devemos amar as pessoas como elas são, não como gostaríamos que fossem. Ouvir com razão é aceitar o que se apresenta, não o que se espera. Quando essa preparação mental se consolida, algo muda profundamente. As palavras já não atravessam você com a mesma força. Elas batem na superfície da razão
e são avaliadas antes de entrar. Você não se endurece, se fortalece. E essa força não é visível para todos. Ela se manifesta na ausência de reação impulsiva, na calma diante da ambiguidade e na firmeza silenciosa. Esse capítulo é a base do núcleo do vídeo. Sem essa preparação, as palavras confundem. Com ela, as palavras revelam. É a partir desse estado que você estará pronto para reconhecer, não frases isoladas, mas funções psicológicas claras. Funções que mostram exatamente o lugar que você ocupa na mente do outro. E quando esse lugar se torna visível, a dúvida deixa de existir. Se alguma palavra deste vídeo chamou sua atenção de forma especial, escreva essa palavra agora nos comentários. Não para explicar, apenas para registrar. Isso ajuda você a fixar a percepção e também mostra que você está ouvindo com consciência. As palavras como funções psicológicas. Quando a mente está preparada para ouvir sem se envolver, as palavras deixam de confundir e passam a revelar. Aqui ocorre uma mudança decisiva. Você não escuta mais buscando significado emocional imediato, mas identificando a função psicológica por trás da fala. O estoico entende que palavras são ferramentas. Elas não surgem apenas para comunicar ideias, mas para posicionar pessoas. Cada palavra repetida ocupa um lugar específico na dinâmica da relação, e esse lugar mostra exatamente onde você está na mente do outro. Algumas palavras surgem com a função de conter. Não negam diretamente, mas colocam limites invisíveis. Aparecem quando você avança, quando demonstra clareza ou autonomia. São frases que esfriam o entusiasmo sem parecer oposição. O efeito não é impedir, é reduzir o ritmo. Quem fala assim não quer te derrubar, quer te manter em um nível confortável para ele. Marco Aurélio lembrava que quem tenta limitar o movimento do outro revela insegurança interna. O estoico percebe isso e deixa de negociar o próprio passo. Outras palavras cumprem a função de desvalorizar de forma elegante. Não atacam sua capacidade, apenas relativizam sua importância. Tudo o que você faz parece comum demais, fácil demais, replicável demais. A mensagem implícita é clara. Você não se destaca tanto quanto imagina. Esse tipo de linguagem não busca verdade, busca equilíbrio de poder. Epicteto ensinava que quem precisa diminuir o outro para se sentir seguro, já perdeu a própria firmeza. O estoico não responde a isso, ele observa. Há também palavras que operam pela ironia leve. Um comentário rápido, um tom ambíguo, uma brincadeira recorrente. A ironia cria distância emocional sem assumir responsabilidade. Se você reage, é sensível demais. Se não reage, absorve o efeito. Essa função psicológica é comum em relações falsas, porque permite ferir sem se expor. Sêneca alertava que a ironia constante corrói mais do que a crítica aberta, porque não permite confronto honesto. O estoico reconhece o padrão e reduz acesso. Outra função recorrente é a neutralização. Palavras que esvaziam o peso do que você sente ou vive. Nada é tão grave, tão importante ou tão digno de atenção. Tudo é relativizado. O efeito é fazer você duvidar da própria percepção. Esse tipo de linguagem não busca entendimento, busca controle emocional. Marco Aurélio lembrava que desconsiderar a própria percepção para agradar o outro é abdicar da razão. O estoico não entra nesse acordo silencioso. Existem ainda palavras que se apresentam como prudência excessiva. Soam maduras, equilibradas, responsáveis, mas sempre surgem para frear decisões, questionar escolhas e introduzir medo. Não há encorajamento, apenas alerta. O resultado é insegurança, não clareza. Epicteto ensinava que a prudência verdadeira fortalece a ação correta, não paralisa. Quando a fala produz hesitação constante, a função não é cuidado, é contenção. Outra função importante é a comparação velada, palavras que trazem terceiros para a conversa sem necessidade. Alguém sempre faz melhor, mais rápido, com menos esforço. A comparação não é direta, mas recorrente. Ela desloca seu valor sem confronto. O estoico entende que quem compara busca se posicionar acima sem declarar conflito. Ele não compete, apenas se afasta do jogo. Há também palavras que invertem a moral. Quando você se posiciona com calma, a fala do outro transforma o foco. O problema deixa de ser a frase dita e passa a ser sua reação. Você é colocado como exagerado, sensível ou difícil.
Essa função psicológica ensina você a silenciar. Sêneca dizia que há pessoas que ferem e ainda exigem compreensão. O estoico não aceita essa inversão. Por fim, há palavras que cumprem a função de afastamento educado. Não rompem o vínculo, mas esfriam o acesso. Respostas curtas, falta de interesse genuíno, ausência de envolvimento. A relação permanece apenas na superfície. O estoico reconhece que proximidade sem profundidade é apenas convivência conveniente. Este capítulo muda completamente a forma de escutar. Você deixa de ouvir frases isoladas e passa a reconhecer funções. E funções não mentem. Elas revelam o lugar que você ocupa. Quando esse lugar se torna claro, a dúvida desaparece. E é nesse ponto que surge o sinal definitivo, aquele que não depende de análise racional, mas de algo ainda mais confiável. O efeito que permanece depois da conversa. É isso que será revelado a seguir. O sinal definitivo. O que permanece. Depois da conversa. Há um critério que nunca falha. Ele não depende de interpretação complexa, nem de memória detalhada das palavras. É simples e implacável. O que permanece em você depois da conversa. O estoico mede relações pelo efeito residual, não pelo discurso. Palavras passam. O estado interno fica. Se algo retorna sempre ao mesmo ponto de confusão, retração ou desgaste, esse efeito já é a resposta que você procura. Observe com honestidade. Depois de falar com essa pessoa, sua mente se expande ou se contrai. Você se sente mais firme ou mais defensivo. Mais claro ou mais confuso. Não é sobre um dia isolado, mas sobre a repetição. Marco Aurélio lembrava que a alma reconhece o que a perturba antes que a razão queira admitir. Ignorar esse reconhecimento é trair a própria lucidez. O estoico não discute com o efeito, ele o respeita. Quem é verdadeiro pode até discordar, corrigir ou confrontar. Mas o resultado final é fortalecimento. A clareza, não ruído. Há aprendizado, não diminuição. A conversa pode ser firme, mas não deixa resíduo tóxico. Já a falsidade opera de forma inversa. Não há ataque direto, mas há um cansaço difícil de explicar. Um peso leve, porém constante. Uma sensação de que algo foi retirado de você sem autorização. Esse sinal definitivo se manifesta de várias formas. Às vezes é a necessidade de se justificar mentalmente depois. Às vezes é a vontade de rever a conversa várias vezes, tentando entender onde errou. Às vezes é apenas o silêncio interno, uma perda momentânea de entusiasmo ou direção. Epicteto ensinava que tudo o que rouba sua tranquilidade está tentando governar você. Quando uma amizade produz esse efeito de forma recorrente, ela já não é neutra. Há quem tente ignorar esse sinal, chamando-o de sensibilidade excessiva. O estoico não faz isso. Sensibilidade não é fraqueza quando guiada pela razão. Ela é instrumento de percepção. O problema não é sentir. O problema é sentir e negar. Marco Aurélio advertia que a mente se fortalece quando não se afasta do que percebe claramente. O efeito que permanece é claro. O que confunde é a tentativa de racionalizar contra ele. Outra armadilha comum é comparar esse desgaste com relações piores. Você pensa que poderia ser mais grave, que outras pessoas são mais tóxicas, que isso não é nada demais. Essa comparação não resolve o problema, apenas o adia. O estoico não mede o dano pelo tamanho, mas pela constância. Uma pequena drenagem contínua enfraquece mais do que um impacto isolado. Esse sinal definitivo também revela algo importante sobre você. Quando o efeito começa a incomodar, significa que sua consciência está mais refinada. Antes, talvez você não percebesse. Agora percebe. Isso não é retrocesso, é avanço. A percepção mais sensível não pede endurecimento, pede alinhamento. O estoico não se culpa por perceber mais. Ele ajusta a postura para viver de acordo com essa percepção. Quando você aceita esse critério, a dúvida se dissolve. Não é mais necessário interpretar cada palavra. O corpo já respondeu. A mente já registrou. A amizade que fortalece deixa você mais estável. A que é falsa deixa você menor, mesmo sem atacar. Quem é falso não precisa te derrubar. Ele te reduz aos poucos, e isso é suficiente para o estoico agir. Esse capítulo é a virada interna.
Aqui você para de buscar provas externas e começa a confiar no efeito interno. Essa confiança não cria paranoia, cria precisão. Você deixa de reagir emocionalmente e passa a decidir racionalmente. E a partir dessa decisão, surge a pergunta prática inevitável: o que fazer quando você reconhece a falsidade sem precisar acusar? A resposta não está no confronto, mas em uma postura silenciosa e estratégica. É isso que será tratado no próximo capítulo. A resposta estoica à falsidade sem confronto. Quando a falsidade é reconhecida, a mente impulsiva pede reação. Quer explicação, quer ajuste imediato, quer confronto. O estoico faz o oposto. Ele entende que confrontar raramente corrige e quase sempre amplia o desgaste. A resposta correta não é verbal, é estrutural. Não se trata de dizer algo ao outro, mas de reorganizar o acesso que o outro tem a você. Essa reorganização é silenciosa, gradual e profundamente eficaz. A primeira mudança é interna. Você deixa de oferecer matéria-prima emocional. Não compartilha o que pode ser usado para confundir. Não expõe planos que ainda precisam de solidez. Não busca validação onde ela nunca veio. Marco Aurélio lembrava que a tranquilidade depende de reduzir a dependência do externo. Ao ajustar o que você oferece, a dinâmica muda sem uma única palavra dita. O jogo perde combustível. A resposta estoica também abandona a urgência de ser entendido. Explicar demais é um pedido de permissão. Quem é falso se beneficia dessa explicação, porque ela mantém você engajado no campo emocional. Epicteto ensinava que a liberdade começa quando você deixa de pedir aprovação para agir conforme a razão. O estoico age primeiro. A compreensão do outro, se vier, é consequência, não requisito. Há aqui uma disciplina essencial: o tempo. O estoico observa a constância antes de decidir qualquer aproximação futura. Mudanças reais se sustentam. Gestos pontuais não. Palavras isoladas não apagam padrões. Sêneca advertia que promessas aliviam a culpa, mas hábitos revelam o caráter. Ao dar tempo, você permite que o padrão se confirme ou se dissolva por si. Essa paciência protege a mente de recaídas emocionais. Outro aspecto da resposta sem confronto é a manutenção da civilidade. Educação não é submissão, é autocontrole. O estoico não fecha portas com raiva, nem cria climas artificiais. Ele permanece correto, estável e previsível. Essa previsibilidade não é fraqueza, é força. Quem esperava reação emocional se frustra. Quem dependia do seu engajamento perde acesso. O limite aqui é praticado, não anunciado. É importante compreender que essa postura não busca punir o outro. Busca preservar você. Afastamento silencioso não é vingança, é higiene mental. Ao reduzir encontros desnecessários, conversas vazias e trocas desgastantes, você devolve energia ao que constrói. Marco Aurélio lembrava que viver bem é escolher com cuidado o que merece sua atenção. A atenção é seu recurso mais valioso. Há também um ganho de clareza sobre si mesmo. Ao não confrontar, você evita transformar a situação em drama. Não cria narrativas, não alimenta ressentimentos, não carrega diálogos intermináveis na mente. A decisão se encerra na ação coerente. Isso fortalece a autoconfiança. Você aprende que pode se proteger sem se endurecer, se afastar sem se corromper, manter a dignidade sem provar nada. Com o tempo, essa resposta produz efeitos visíveis. Algumas pessoas se ajustam quando percebem a mudança de acesso. Outras se afastam naturalmente. Ambas as reações são informativas. Nenhuma exige comentário. O estoico aceita o resultado sem apego. Epicteto ensinava que devemos acolher o que acontece quando agimos conforme a razão. O resultado não define a correção do ato. O princípio define. Essa resposta sem confronto é a prova final de maturidade. Você não reage para aliviar a tensão momentânea. Age para preservar a estabilidade duradoura. Não tenta corrigir o outro. Corrige o próprio posicionamento. Não exige lealdade. Seleciona acesso. A falsidade perde poder quando encontra silêncio organizado. Ao dominar essa resposta, você se torna difícil de manipular e fácil de respeitar. Não por imposição, mas por coerência. E essa coerência prepara o terreno para o contraste final. Porque quando a falsidade perde espaço, a verdade se destaca com mais nitidez. É preciso então compreender como fala quem é verdadeiro,
e por que esse contraste encerra a dúvida de forma definitiva. É isso que será visto a seguir. O contraste final. Como fala quem é verdadeiro. Quando a falsidade perde espaço, a verdade se torna visível sem esforço. Não porque alguém faz discurso, mas porque o efeito é oposto. Pessoas verdadeiras não precisam administrar a própria linguagem para manter posição. Elas falam com simplicidade, mesmo quando discordam. Não calculam cada frase para preservar vantagem emocional. A fala nasce alinhada ao caráter, não a uma estratégia. O estoico reconhece isso pelo resultado consistente. Depois da conversa, a mente permanece firme. Quem é verdadeiro não confunde para se proteger. Pode corrigir, pode apontar limites, pode dizer não, mas faz isso de modo claro. A clareza não diminui, organiza. Marco Aurélio lembrava que a virtude se manifesta na transparência das ações e das palavras. Onde há verdade, não há necessidade de névoa. A conversa pode ser direta, mas não deixa resíduos de dúvida ou retração. Ela resolve algo real. Outro sinal evidente está na ausência de competição velada. Pessoas verdadeiras não precisam relativizar conquistas, nem trazer terceiros para comparação constante. Não ironizam avanços, nem esfriam entusiasmo. Quando reconhecem algo em você, o fazem sem exagero e sem cálculo. Quando não concordam, explicam sem diminuir. Epicteto ensinava que quem é seguro não precisa provar superioridade. A fala de quem é verdadeiro não reposiciona você para baixo. Há também constância no tom. Quem é verdadeiro não muda a linguagem conforme você cresce, ganha autonomia ou clareza. Não se aproxima apenas quando você está vulnerável, nem se distancia quando você se fortalece. A fala acompanha a relação, não a conveniência. Sêneca observava que a lealdade se prova na estabilidade do comportamento, não na intensidade ocasional. A verdade não oscila conforme o cenário. Outro contraste marcante é a economia de palavras. Pessoas verdadeiras falam o necessário e sustentam com ações. Não precisam reafirmar intenções nem justificar caráter. A confiança que transmitem não vem do discurso, mas da coerência. O estoico percebe que onde há excesso de explicação, costuma haver insegurança. Onde há simplicidade, costuma haver solidez. A conversa com alguém verdadeiro não exige vigilância emocional. Você não precisa medir cada palavra, nem preparar defesas internas. Há espaço para silêncio sem desconforto, e para discordância sem desgaste. O efeito interno é de estabilidade, não de alerta. Marco Aurélio lembrava que relações virtuosas não nos afastam de nós mesmos. Elas nos devolvem ao eixo. Esse contraste encerra a dúvida. Não porque você compara pessoas, mas porque compara estados internos. A falsidade deixa você em alerta. A verdade deixa você em paz. Essa paz não é euforia, é firmeza. É a sensação de que nada foi retirado de você naquela troca. Quando esse critério se estabelece, a seleção acontece naturalmente. Com isso, o caminho se fecha de forma madura. Você não precisa acusar ninguém de falsidade, nem provar quem é verdadeiro. A própria experiência interna faz essa distinção. E quando você passa a confiar nesse critério, sua vida relacional se torna mais simples, mais honesta e mais leve. Resta apenas consolidar essa percepção em uma lembrança final. Uma ideia curta, clara e duradoura. Porque o que foi visto aqui não é teoria, é ferramenta. E ferramenta boa é aquela que você carrega em silêncio. É isso que será encerrado a seguir. Chegamos ao final dessa jornada de autoconhecimento. Palavras não mentem. Elas revelam o lugar que você ocupa. Essa é a lembrança que precisa permanecer quando o vídeo termina e o silêncio retorna. O estoico não sai daqui armado contra pessoas, sai alinhado consigo mesmo, porque o verdadeiro perigo nunca foi a falsidade do outro, mas a confusão interna que nasce quando você ignora o que percebe. A vida não exige que você descubra todas as intenções. Ela exige que você respeite os efeitos. Ao longo dessa jornada, algo ficou claro. Quem é falso não precisa atacar, não precisa levantar a voz, não precisa se expor. Ele apenas fala a partir de um lugar onde você é conveniente, não essencial. E isso aparece nas palavras pequenas, repetidas, ditas sem cuidado. Já quem é verdadeiro fala a partir de um lugar de estabilidade. Não confunde, não disputa, não reduz.
fortalece mesmo quando discorda. Esse contraste não precisa ser provado, ele é sentido. Marco Aurélio lembrava que a dignidade humana está em viver de acordo com o que a razão reconhece como correto, não com o que o hábito tenta manter. Quando você insiste em relações que drenam sua clareza, sua energia e sua paz, você não está sendo leal, está sendo negligente consigo mesmo. O estoicismo nunca ensinou isolamento, mas sempre ensinou critério. Nem todos merecem o mesmo acesso à sua mente, ao seu tempo e à sua intimidade emocional. Este conteúdo não é sobre cortar pessoas, mas sobre parar de se cortar por dentro. Não é sobre acusar, mas sobre selecionar. Não é sobre endurecer, mas sobre organizar. A maturidade estoica não se manifesta em discursos, mas em escolhas silenciosas. Você passa a falar menos onde não é ouvido, a se explicar menos onde não é respeitado, e a investir mais onde há reciprocidade real. Epicteto ensinava que ninguém pode te ferir sem a sua permissão. Essa permissão raramente é explícita. Ela acontece quando você ignora padrões claros, quando normaliza desconfortos recorrentes e quando chama de sensibilidade aquilo que é percepção refinada. Ao respeitar o que permanece depois da conversa, você retira essa permissão. E quando ela é retirada, a falsidade perde poder automaticamente. Há algo profundamente libertador nisso. Você deixa de vigiar palavras alheias e passa a cuidar do próprio eixo. Deixa de buscar provas externas e passa a confiar no efeito interno. Deixa de reagir para aliviar tensão momentânea e passa a agir para preservar estabilidade duradoura. Esse movimento muda não apenas suas relações, mas a forma como você caminha pela vida. A clareza não faz barulho. Ela não anuncia decisões. Ela se manifesta em ajustes consistentes. Menos exposição onde há confusão. Mais presença onde há verdade. Menos necessidade de validação. Mais compromisso com a própria razão. Sêneca dizia que a tranquilidade não vem de eliminar conflitos externos, mas de eliminar a guerra interna. Quando você aprende a ouvir corretamente, essa guerra termina. Leve isso como princípio. Observe padrões, não promessas. Efeitos, não intenções. Estados internos, não discursos bem construídos. Quem é verdadeiro deixa você mais firme. Quem é falso te reduz aos poucos. Não porque quer te destruir, mas porque esse é o único lugar em que consegue se sentir confortável. Quando você reconhece isso, não há ressentimento, há sobriedade. E a sobriedade é uma das maiores virtudes estoicas. Ela permite ver sem distorcer, agir sem impulsividade e seguir sem peso desnecessário. Você não se afasta do mundo, apenas deixa de se perder nele. Palavras não mentem. Elas sempre revelam o lugar que você ocupa. E quando você aprende a respeitar esse sinal, sua vida se torna mais simples, mais honesta e mais estável.